Bom dia, Leiro. Já na expectativa desse café. Tamo junto, dona Cris. Leiro, sincera e honestamente, eu não aguento mais esses goleiros. Hashtag fora Ronaldo, Nestor. E empresta Kaique, será? Já chega desses jogadores. Traz quem quer jogar. Não sei se... Talvez tenha sido Kaique. De Cauli. Cauli. Não, é Cauli. É Cauli. Ela botou aqui depois. É uma vergonha ver Nestor e Cauli preguiçosos e Everton com essa idade comendo a bola. Dona Cris tá na onda, viu? Dona Cris começou a sexta-feira daquele jeitão. Bom, como eu falei, velho, Nestor é um cara que a gente nem sabe se vai ficar, né? Então, acho que não é uma crise pra gente ter agora, né? Acho que é uma ansiedade sem necessidade nesse momento. Cauli, eu acho que tem condições de permanecer, apesar de achar que, de fato, não é uma boa temporada do Cauli, no sentido do que a gente esperava dele, né? De algo que ele poderia entregar mais, enfim. Acho que ele é uma temporada um pouco abaixo do Cauli, sim, mas eu acho que é um cara que ajuda, um cara que agrega, um cara que participa, né? Dificilmente a gente vai achar um outro cara como o Cauli e com o salário do Cauli, né? Com a maneira que o Cauli joga. Então, acho que dentro desse cenário, Cauli ainda é um bom custo-benefício para o Bahia. Em relação ao goleiro, eu acho que aí, de fato, não tem muito o que discutir, né, Lula? Acho que goleiro... Tá todo mundo cansado realmente, né? Tá todo mundo tão cansado que ontem eu até cogitei, eu vi uma notícia, a gente vai trazer aqui só para repercutir, né? Sobre o goleiro. Ontem eu vi a notícia que o The Telegraph, né? Que é um portal da Inglaterra, acho que se não me engano é um portal londrino, posso estar errado, mas acho que é londrino. Ele trouxe uma informação de que o Nottingham Forest ele orientou o goleiro Carlos Miguel a procurar uma nova equipe, né? E aí, assim, ontem eu até brinquei ontem no Twitter, falei, rapaz, eu nem acho ele esse goleiro todo, né? Como algumas pessoas acham que é. Mas a gente pode juntar a fome com a vontade de comer? Porque se a gente tá precisando de um goleiro e os caras estão orientando ele a procurar um novo clube, de repente, pode ser, Lula, que ele seja um goleiro, entre aspas, tampão, para enquanto a gente não acha, né, um goleiro ideal, de repente pode ser um cara que a gente poderia tentar pegar emprestado, por exemplo, né? Já que é um goleiro que foi orientado a procurar um novo clube. O que você acha, Lu? Você acha que sonhar demais? É um goleiro ruim, bom, na sua avaliação? Não, o recorte que eu tenho dele é dos poucos jogos que ele fez pelo Corinthians. E ele fez excelentes jogos. Esses jogos foram excelentes pelo Corinthians. Muito bons mesmo. A outra coisa é que ele é um goleiro relativamente jovem. Acho que 25, 26 anos. 26, É um goleiro alto, né? Muito 2 metros, alto. Né? 2 metros. E é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés. Muito bem com os pés. Nesse recorte, né, do Corinthians, que foi a única vez que eu o vi jogando. Eu não lembro dele em outras equipes, né? Mas esse recorte que ele teve na temporada, ele sai uma coisa meio litigiosa, assim, né? Meio de surpresa, quando finalmente ele está sendo titular, né? Ele termina saindo. Mas eu acho que ele tem todas as características para ser um goleiro de longevidade dentro do Bahia, ou ainda um goleiro que vai entregar uma performance esportiva e depois sair para alguma coisa, né? Ele não sei qual seria o preço de mercado dele hoje. Não acredito que seja um preço muito por ser um goleiro que não está jogando, né? Ele não está jogando. Por ser um goleiro com poucas partidas, mesmo com 25, 26 anos, com poucas partidas na carreira, eu acredito que ele não tem um valor alto de mercado. Tá? E eu acho que aí mora uma boa oportunidade para o Bahia. Na minha opinião, um goleiro que se encaixa muito bem no perfil, né? Lembrando, não tem nem sequer especulação. O que acontece é que é um goleiro dentro do perfil que o Bahia procura, né? E que, segundo um jornal de credibilidade da Inglaterra, esse goleiro passou a estar disponível no mercado, né? Aí daí a isso andar para outra coisa, já são outros 500. Mas o comentário que fica é um perfil que me agrada muito, muito. Mas a minha observação ao mesmo tempo é de um recorte muito pequeno, tá? É uma análise muito difícil de ser feita. Pelo aquele recorte, é um perfil que se encaixa muito bem ao que o Bahia precisa. Eu até tuitei isso, né, Lula? Eu falei aqui essa brincadeira do juntar a fome com a vontade de comer.
Ele é um goleiro de 2,04 m, 96 quilos, é um cara grande. Né? Tem contrato com o Nottingham Forest até junho de 2028. Só que a única insegurança que eu tenho em relação ao Carlos Miguel é que a amostragem dele, como você falou, é muito pequena, velho. Muito pequena. Né? Ele tem, se você somar como jogador profissional no futebol brasileiro, porque ele passou na base, ele é da base do Inter, tá? Ele é um goleiro revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Ele é campeão brasileiro de aspirantes 2 vezes com o Internacional de Porto Alegre. Ele joga até o Sub-23, digamos assim, do Internacional nesse brasileiro de aspirantes. Depois ele é adquirido pelo Corinthians em 2022. Né? Ele rodou um pouquinho, foi emprestado para Santa Cruz, Boa Esporte, chegou no Corinthians em 2022. Somando os jogos dele como titular, ou melhor, como um goleiro profissional da categoria de cima mesmo, ele não tem nem 30 jogos. Né? Não, ele tem exatamente 33 jogos. Então, assim, o cara não tem nem um campeonato brasileiro inteiro como profissional na carreira. Exato. No Nottingham Forest, E no Nottingham Forest ele tem 3 jogos, e os 3 jogos, Lula, pelo que eu vi aqui, né, nos comentários, eu fui procurar aqui as informações, parece que foram 3 jogos ruins. Teve até falha dele lá no Nottingham Forest, né? Isso que eu vi. Enfim, na verdade, não é nem falha, na verdade. O problema é que ficou... eu lembro bem disso, assim, o jogo de estreia dele, ele toma um gol logo no início do jogo, assim, com menos de 1 minuto de jogo. Né? Isso virou notícia e tudo assim, né? Acho que ele isola uma bola, a bola termina com o adversário e em seguida o adversário faz gol. Isso não tem nem 1 minuto de jogo da estreia dele, né? Mas nenhum dos jogos teve falha de fato, né? Eu lembro desse assunto da ETA, mas fui atrás agora da informação, né? Não houve falha. E eu acho que esse é um fator até que é positivo para a gente em outro sentido, que isso é um fator que faz o valor de quebra de contrato dele, né, o valor de negociação cair bastante, né, e aí você pode ter em mãos, né, nem uma joia para ser lapidada, né? No caso aí é um tipo Cauli, um jogador que tem um potencial gigante, mas está de alguma maneira escondido, né? Ali você já traz um jogador com um potencial altíssimo de ajudar a equipe de imediato. Né? Então acho que ele se encaixa muito no perfil que o Bahia procura. E tomara de repente que possamos ir atrás, abrir uma negociação, andar com isso aí. Agora Bahia tem outras ferramentas para analisar o atleta. Sim. A gente não sabe se o valor de mercado... Que valor de mercado é esse? Não o sei. Nottingham comprou ele do Corinthians por 4 milhões de euros. E eu acho que ele não valorizou nesse período. Então, provavelmente, assim, o mínimo que a gente vai encontrar é os mesmos 4 milhões de euros. Sim. É prática do mercado para a idade que ele tem. Dificilmente... Ou, Lula, o que o nosso amigo falou aqui, né, em relação à possibilidade do que poderia ter acontecido com o Gustavo Nunes, que a gente vai debater, que é aquele bom e velho empréstimo com obrigação de compra mediante METS. Obrigação de compra. É uma boa modalidade para esse tipo de perfil, né, com poucos jogos, etc. Eu acho que é uma boa, cara. Eu acho que é uma boa mesmo. Né? Mas vamos ver. O que o João Paulo pergunta se Carlos Miguel ou Pedro Morisco. Cara, eu acho que são perfis diferentes, né? O Pedro Morisco, assim, depende muito do que você quer enquanto planejamento, né? Eu acho que são 2 goleiros interessantes, só que são 2 goleiros que diferem, né, no que você quer. Se você quer apostar num cara mais jovem, um cara que tá fazendo uma boa Série B, apostar num cara que, de alguma maneira, tem a capacidade de virar um goleiro de primeira prateleira, e depois ele até ser vendido por um valor mais caro, né? E você está disposto a esperar essa maturação, Pedro Morisco. Agora, se você quer um cara, ainda que não seja tão experimentado assim em termos de jogos, mas se você quer um cara mais rodado, o Carlos Miguel, ele já rodou alguns clubes, né? Ele foi base do Inter, como eu falei, jogou no Santa Cruz, Boa Esporte, Corinthians, e agora já jogou até fora do país, né? Jogou no Nottingham Forest lá, na Premier League. Né? Não sei se ele chegou a fazer jogo de Premier League, acho que não.
Acho que ele agarrou as Copas lá, se eu não estou enganado. Mas, enfim, jogou num time de Premier League, isso que eu quero dizer. Aí você, obviamente, vai no Carlos Miguel, um jogador de 26 anos, já é um pouco mais rodado, mais experiente, né? Apesar de ter poucos jogos como profissional no Brasil, né? Mas aí acho que são perfis diferentes, né? E uma ideia que eu tenho em relação a Carlos Miguel é que, assim, eu não sou um historiador, Lula, mas você pode me ajudar. Eu acho que seria o maior goleiro da história do Bahia no sentido literal da palavra, no sentido de maior, de grande. 2 metros e 4, acho que não teve nenhum outro goleiro que agarraria. Né? Lembrando, gente, isso aqui é somente uma hipótese, tá? A gente não tá dizendo que vem ou que não existe uma proposta. Eu tô dizendo o quê? Caso o Bahia se interesse pelo Carlos Miguel, e caso o Bahia fechasse a contratação do Carlos Miguel, ele viria a ser o maior goleiro, né? No sentido literal de ser grande, 2 metros e 4 da história do nosso clube. Acho que não teve nenhum goleiro com essa altura de 2 metros e 4. Lembro, eu também não lembro, não. Vestindo a camisa do Bahia. E aí, só para arrematar, Lula, porque algumas pessoas estão questionando o jogo com os pés dele. Eu não lembro, de verdade, eu não lembro como é que é o jogo com os pés dele, tá? Eu lembro. Lula, eu prefiro acreditar em Luiz Teles. Ele disse que o jogo com os pés de Carlos Miguel é um bom jogo com os pés. Então, eu prefiro acreditar no meu parceiro de bancada, Luiz Teles. Agora, de novo, é um recorte pequeno. E outra coisa, o time que ele jogava não era um time que tinha a mesma maneira propositiva do Bahia jogar. Então, assim, o que era o jogo com os pés dele? Foi um jogo que demonstrou segurança. Clara segurança para mim, com a bola, com o jogo nos pés. Mas não foi exigido dele outras coisas, por exemplo, né? Pelo menos eu não lembro. Eu não prestei atenção nisso especificamente. Por exemplo, de jogar bolas muito próximas à linha lateral, aquele lançamento, né? Que muitas vezes é muito importante para o goleiro fazer, ter precisão ou potência para poder iniciar uma transição, uma bola mais longa, trocar os pés pelas mãos, por exemplo, para iniciar uma jogada. Então, um lance em que você pode lançar uma bola com a mão, com mais precisão, ao invés de lançar com os pés. E isso eu estou falando não é nem do jogo com os pés, estou falando de iniciar as jogadas, que é o principal para o do Bahia. Isso é o motor inicial das jogadas. Então não é só o jogo com os pés. Agora, o que deu para ver naquele time do Corinthians, nas poucas participações que eu vi, e chamou de fato a atenção, foi segurança. Foi não ter medo e fazer as coisas corretamente. Então, assim, ele é um goleiro canhoto, tá? Pelo menos eu acho que ele é canhoto. É canhoto. Pronto. Ele é um goleiro canhoto, mas eu via, por exemplo, perfilar e tocar a bola de pé direito, porque era o gesto técnico mais apropriado para o momento, né? E fazer isso corretamente. Então, quando eu falo em segurança, eu falo nesse sentido. Tem outras qualidades que são importantes para esse goleiro com a bola nos pés que não deu para ter certeza. Por exemplo, as tomadas de decisão para sair do gol e tirar uma bola para a lateral, né? Aquela bola do contra-ataque, que é uma coisa muito importante. Isso não lembro, não está aqui fechado na minha cabeça. Esses lançamentos para as laterais, por exemplo. Eu lembro dele ter potência para poder jogar a bola para o outro lado, então, assim, jogar a bola para longe, né? Então, às vezes, para espanar uma bola, ou ainda para tentar atingir um jogador de lado de campo em velocidade para um momento de desafogo, um contra-ataque, ele tem esse potencial. E embaixo do gol, né? Ele nesses 14 gols, eu não lembro de falha, lembro de excelentes defesas, né? E lembro de um goleiro que sai muito bem do gol. Então, esses 3 pontos também contam, mas vou sempre ressaltar aqui, é um recorte pequeno, tá? É um recorte de momento, é um recorte que está cheio de moral, isso dá confiança, né? Está com muita moral, muita. Ele faz umas primeiras partidas no Corinthians, faz boas partidas, e aí ele ganha uma moral absurda, né? Então, o ponto é sempre ressaltar que é um recorte pequeno, mas esse recorte é de muita boa impressão, né? E de um potencial muito grande para ser um goleiro de muita qualidade, de primeira prateleira. Sinceramente, o jogo com os pés deveria ser um fator secundário. O goleiro tem que ser bom agarrando, mas não deixa de ser, velho. Eu acho que, primeiro, o cara tem que ser bom debaixo das traves, e segundo, tem que ter um jogo com os pés afiados. Não deixa de ser um
uma característica secundária, mas essa característica secundária tem que ser uma característica relevante. O cara tem que ter um bom jogo com os pés, porque é a maneira que o Bahia joga, não tem para onde correr. O Bahia joga construindo de trás e o goleiro, por muitas vezes, é utilizado para gerar essa superioridade numérica. Então, a gente precisa ter um goleiro bom com os pés. É claro que a gente não vai abrir mão de um goleiro que seja bom goleiro debaixo das traves para jogar com os pés, porque se fosse assim, Sebe, por incrível que pareça, Marcos Felipe era esse cara. Marcos Felipe tem um bom jogo com os pés, velho. Não é um jogo ruim, não. Em alguns momentos ele vacila, né? Mas ele tem evoluído muito nesse aspecto, por exemplo. Só que embaixo das traves é zero segurança. Decisões erradas, saída do gol ruim, né? O que mais me irrita em Marcos Felipe é aquela indecisão dele de ficar no meio do caminho. Ele faz que vai e volta, faz que vai e volta. Ele faz isso constantemente. Então, assim, se fosse somente para olhar o jogo com os pés, Marcos Felipe era titular do Bahia, né? E Rogério Ceni abriu mão, por exemplo, dessa valência de jogo com os pés para tentar um cara que passasse mais segurança. Aí ele bota o Ronaldo, que não tem um jogo com os pés tão afiado assim, mas teoricamente era mais seguro embaixo das traves. Aí você traz o Ronaldo pro gol, aí o Ronaldo vai e falha com os pés. Então é complicado, entendeu? De fato, eu concordo com você que o jogo com os pés ele tem que ser um fator secundário, mas apesar de ser um fator secundário, ele não deixa de ser um fator importante. Não sei se ficou claro, mas acho que é por aí, Luiz Teles. Eu só não concordo absolutamente que o jogo acho que o jogo de Marcos Felipe com os pés é satisfatório. Assim, ele no nível melhor. É o nosso melhor nível entre nossos goleiros. Justo. Né? Mas se for eu assino essa. Para um cenário nacional e um cenário internacional, o nível dele com os pés, eu acho que é um nível satisfatório. Não é. A gente precisa de mais. A nossa maneira de jogar, a gente precisa de um goleiro que tenha isso, que faça isso muito bem. E aí também não é só a técnica com os pés, eu vou repetir aqui. São as tomadas de decisões, é a leitura de campo, né? Você não pode, por mais que você seja bom e execute bem as coisas, se você não tem boas tomadas de decisão, você termina botando tudo a perder, né? Então é um lance que você pode jogar a bola com as mãos ao invés de com os pés e joga com os pés e erra, como foi Marcos Felipe contra o São Paulo, por exemplo, né? Isso faz parte de uma tomada de decisão. O lance que tomamos o gol agora contra o Retrô, ele é muito mais um problema de tomada de decisão do que qualidade da bola dos pés. Mas assim, a gente tem que lembrar, o jogo, não é a qualidade com a bola com os pés, não é a técnica só, é o todo, né? Então assim, você tem que ter coragem, tem que ter inteligência emocional, tem que saber fazer a leitura do jogo e tem que ter a técnica. Tá? É um conjunto maior que Marcos Felipe não tem, que Ronaldo não tem, e que deve ser o alvo principal. E claro, Sebinho, sempre, né, tendo em mente que tem que ter um bom jogo embaixo das traves também, pelo amor de Deus. Claro. A função principal do goleiro é essa, mas no nosso time a gente tem uma outra função que é essencial, que é essa de sair para o jogo, saber sair jogando, como bem disse Leiro, para a gente já iniciar o ganho de superioridade numérica nos pés do goleiro. Breaking news aqui, Lula, não envolve o Bahia, mas envolve o mercado e mercado de goleiro. Acabou de sair de fato aqui no Twitter do Fabrício Romano que o West Ham ofereceu 8 milhões de euros para contratar o goleiro John, do Botafogo. Né? E aí ele traz, né, informação para a gente ter uma noção do valor que estão pedindo em Patrick Sequeira. Exato. Estão pedindo o mesmo valor que estão pedindo que o West Ham ofereceu para o John, né, do Botafogo. Os mesmos 8 milhões de euros eles estão pedindo Patrick Sequeira, Luiz Teles. Na verdade, vamos fazer. Só um adendo rápido aqui, Lula. Eu abri a matéria aqui a postagem, né, do Fabrício Romano. Ele bota aqui também. Galatasaray and Everton also keen on John Victor after Manchester United monitored him in the recent months. Ou seja, traduzindo aqui, Lula, em bom português, Galatasaray e Everton também estão, né, mantendo ali os olhares para o John Victor depois do United monitorá-lo recentemente, né, nos últimos meses. Uhum. E aí a gente vai lembrar, só lembrando uma coisa importante, tá, em relação a Patrick Sequeira. A matéria do A Bola crava que a última descida do Pia, da casa do Casa Pia, foi para 10 milhões de euros. E que aceitaria chegar em menos. É isso que a matéria dizia. E a última chegada do Bahia, né, a última oferta do Bahia teria sido 5 milhões. Ou, não lembro, 3 milhões. Dava a entender que o negócio poderia ser fechado
entre 7 e 8 milhões. Né? Então, era o que a matéria meio que dizia. Assim, está muito acima do preço de mercado, muito acima do preço de mercado de goleiro. Então, de fato, assim, eu criticaria muito o Bahia trazer um jogador, um goleiro por esse valor. Criticaria muito o Bahia trazer um goleiro por esse valor. Um goleiro com esse perfil do Patrick Siqueira. Né? O John, por exemplo, é um jogador muito mais dentro do perfil, muito mais experimentado e que a gente tem muito mais, todo mundo tem muito mais certeza dos resultados do que o Patrick Siqueira. Né? Então, não, Lion, não é o goleiro que está caro mesmo, não. A gente está falando aí de um goleiro de nível de seleção brasileira. Né? Sim. Um goleiro que já foi cotado para a seleção, um goleiro que que faz temporadas consecutivas bem, e aí esse sim está dentro de um valor normal de mercado. O Patrick Siqueira não está dentro de um valor normal de mercado. Ele está num clube de metade de prateleira de Portugal, que não é uma das superligas, né, da Europa. Ele é um goleiro que tem um número, que é um goleiro de seleção, mas tem um número baixo de partidas pela seleção. Ele já não é um goleiro tão jovem, assim como o John também não é, mas não justificaria um aumento absurdo de valores por ele. Então, assim, ele está num valor muito acima do mercado. Muito acima do mercado. E eu criticaria, eu digo aqui, por melhor que ele seja, eu criticaria bastante trazer um goleiro por 8 milhões de euros. Né? Os 5 milhões eu já estou aqui no meu limite para poder criticar, né? 5 milhões de euros. Estaria ali mais próximo da realidade. Mas Lula, defenda-se aquilo desse comentário aqui, ó. O Anderson Lopes falou aqui, ó. Criticaria? Oxe, é o Grupo City que tá pagando. Se o Bahia não traz, ninguém reclama. Se o Bahia traz goleiro caro, também reclama. Então, defenda-se aí, Lula. Explique por que você criticaria para entender, por favor. A gente tem que ser responsável nos nossos gastos. Só isso, assim. Eu falo, não é Grupo City, não, amigo. É Bahia SAF, do qual o Esporte Clube Bahia Associação tem hoje ainda 10%, né? E que a gente precisa ser responsável com o contrato que a gente assinou, com a longevidade desse contrato e da saúde financeira desse clube. Né? Assim, o Grupo City está fazendo investimentos no Bahia SAF, investimentos esses que estão previstos em contratos, mas a partir de um certo momento esses investimentos não vão ser mais obrigatórios e o Bahia vai precisar sobreviver da sua estrutura de orçamento, né, da sua estrutura montada por esses anos de investimento. Se a gente queimar muito dinheiro nesses anos de investimento, a gente vai ter mais dificuldade no nosso futuro de médio e longo prazo. Então, assim, eu não posso concordar em trazer jogadores com valor acima do mercado. Eu vou criticar todos que vierem para o clube com valor acima do mercado.